Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos e hoje é aquele tema especial que é alta performance. Você que quer aprender a investir melhor, que quer lidar com as suas finanças, a disciplina é muito importante. Então a gente traz profissionais que têm resultado, que são de alta performance para falar de disciplina, para falar do dia a dia e para te motivar também. E hoje eu tenho um co-host muito especial, Luizão, que é assessor da Veda. Bem-vindo, Luizão. Obrigado, Fabião. Prazer estar aqui, uma honra. Uma honra. E hoje, o nosso convidado é muito especial e entende alta performance. Entende bastante, Tem um né? pouco de resultado. Mundial, né? Tem bastante. Quer apresentar? Pô, é complicado até apresentar o convidado de hoje. Técnico da seleção queniana, técnico de Osasco, multicampeão e também meu pai. Então, um prazer aí estar aqui dividindo essa mesa com você e entrevistando essa fera do... Peguei de surpresa, hein, Luizão? Pegou. Nada combinado. O nosso convidado, Luiz Omar, muito obrigado por aceitar o convite para contar a sua história, trajetória e mostrar o que é alta performance na prática, tendo resultado. Obrigadão, Luiz Omar. Primeiro, começa contando a sua história, vamos lá. Primeiro agradecer o convite, é muito legal, você me tirou da minha rotina, conheci um pouco aqui da sua empresa, dos seus funcionários e para nós que vivemos sempre ali muito focado, né, no dia a dia de quadra, de resultado, também é legal ver que o pessoal também está na mesma vibe, está na mesma pegada, todo mundo aí falando de crescimento, falando de trabalho em grupo. Então é uma honra, espero que a gente consiga aí nesse grande bate-papo, nesse tempo que a gente vai estar aí junto, né, passar um pouco, né, da parte esportiva, mas que tenha a ver também com a vida de cada um que esteja assistindo. Prazer enorme aqui estar com vocês. Maravilha. Vamos dar já uma tarefa muito difícil para o Luiz Omar, porque é tentar resumir a história. Porque tem história pra caramba. O esporte ele fez parte da minha vida por uma escola pública em São Caetano do Sul. Uhum. Eu sou pernambucano, meus pais nordestinos vieram para São Caetano para tentar aí, melhorar a vida e, de certa forma, escolheram São Caetano do Sul para criar sua família, para construir sua família. Então, eu estudei na escola pública em São Caetano e tive o contato na quinta série, né, no primeiro ano ali do ensino médio, com um professor de educação física. E, na época, o voleibol estava começando a surgir no Brasil. E eu tive sorte, porque 3 anos depois, o vôlei explodiu, né, com a geração de prata. Então, o esporte que era pouco praticado, que era pouco conhecido, de repente virou uma paixão nacional. Então, desde aquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo para a minha vida. Eu queria viver de voleibol, queria ser um atleta, queria chegar na seleção brasileira. Fui um atleta esforçado, um atleta mediano, mas não consegui realizar meu sonho de ser um atleta olímpico, de ser um atleta profissional, no sentido de estar nas principais equipes. Mas o esporte me deu muita disciplina e paralelamente, meus pais, apesar da pouca informação, do pouco da parte realmente de educação, meus pais, né, ficaram os dois só até a 4ª série primária, eles falaram assim, não, você quer jogar, mas você tem que estudar. Né? Então essa inteligência emocional do meu pai e da minha mãe, para mim foi muito importante, porque em nenhum momento eles vislumbraram que eu teria uma carreira esportiva se não fosse agregada, se fosse alinhada com a educação. Então eu me formei muito cedo. Eu, com 19 anos, estava formado na Faculdade de Educação Física em São Caetano do Sul. Caramba. E, paralelamente, eu comecei a estudar e jogar. E aí, trabalhar e jogar. Usei toda a minha experiência da faculdade em prol do meu crescimento profissional. Então, se você perguntar, poxa, Luiz, você deu aula em escola? Dei aula em escola, dei aula de natação, trabalhei com recreação em hotel. Então, eu com 19, 20 anos, eu sonhava em passar umas férias num hotel legal. E eu não tinha condição financeira para isso. Aí, através da recreação, da minha profissão, eu era aquele cara que chegava
7, 8 horas da manhã no café da manhã. Todo mundo ali meio cansado de ter passado o dia inteiro em grandes hotéis. E eu, ei, quem que vai fazer parte do meu time de voleibol na areia? E aí começava aí, chegava um, chegava dois. Depois de uma semana, as turmas de vôlei de areia estavam lotadas. Então, acho que ali eu já comecei, sem ter a noção do que eu ia conquistar, mas ali já comecei a trabalhar com voleibol, já comecei a trabalhar com grupos, de fazer aquela semana do hóspede uma semana prazerosa e assim foi aparecendo oportunidades, Fábio. Então, eu agradeço muito aos meus pais que desde o primeiro momento, mesmo não tendo estudado, opa, filho, não vai faltar na escola por causa do treino, não. Então, eu tinha que me virar nos 30 para conseguir treinar e conseguir cumprir aí minhas obrigações como estudante. Maravilha. É algo parecido com você, né, Luiz? De também ter buscado ali o vôlei, mas sem parar de estudar. Também, acho que, assim, diferente, infelizmente, da grande maioria dos atletas hoje que estão tendo alta performance, eles têm que abdicar dos estudos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas, por meus pais terem uma estrutura boa, uma estrutura... E já terem passado isso na prática com os meus avós, eles também fizeram isso comigo. Então, pô, quer jogar? Jogue, mas você tem que se formar no ensino médio, não pode reprovar, não pode ter DP, vai fazer uma faculdade. Então, desde pequeno, assim, paguei, graças ao esporte também, consegui pagar meus estudos, com bolsas de estudo de atleta. E, assim... Bom. Graças à minha família também estar sempre no pé para conseguir se formar, para conseguir não abrir mão da educação, né? Muito bom. E aqui, Luiz Omar, a gente consegue ver o quanto que essa base do esporte e disciplina já fez o Luiz vir muito forte no mercado financeiro, já se destacando. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do quanto que você traz o esporte, todo o aprendizado para a rotina do mercado financeiro, até para quem quer trabalhar ou trabalhar no mercado. Luiz Omar, como que foi essa transição de jogador para técnico? Você já vislumbrava ser técnico quando se aposentasse? Como que foi isso? Fábio, acho que meu sonho era viver do voleibol. Quando eu percebi que talvez eu não conseguisse realizar, né, tudo que eu havia planejado como atleta, eu paralelamente, e por ser atleta, começou a surgir algumas oportunidades dentro do voleibol. E eu acho que as oportunidades elas vão sempre aparecer na vida de qualquer cidadão, de qualquer ser humano. O que você precisa estar preparado. Né? Então, o que eu comecei a entender? Primeiro, eu fiz uma pós em voleibol. Né? E já fui começando a pegar meu tempo ocioso e me dedicar aos grandes treinadores que estavam perto de mim. Eu sou do ABC Paulista, então o pessoal aí mais velho vai lembrar, né? Tinha um grande time de vôlei masculino chamado Pirelli. A Pirelli foi um dos grandes, primeiro clube, empresa, que junto com o Atlântica Boa Vista, do Braguinha, que então era o duelo, né? O vôlei estourando e Pirelli e Atlântica, depois Pirelli e Bradesco fazendo as finais dos campeonatos brasileiros. Então, quando eu podia, né? Eu tinha um tempo, eu pegava um caderno, ia lá ver o Brunoro na época, ver o Márcio, o Décio Cataruzzi, que trabalhava na categoria de base. Eu pedia para assistir alguns treinamentos, depois José Nildo Carvalho no Banespa, e ficava lá, de alguma forma, anotando e vendo o que os caras faziam. Isso era 1990, por aí? Isso aí era fase aí, né, final de década de 80 e começo da década de 90. Então, de repente, eu comecei a ter contato e fazer uma coisa que pouca gente hoje faz, né? Muitas vezes o pessoal, poxa, Luiz, queria assistir seu treino, queria fazer um estágio lá em Osasco e tal. Não, você pode ir, mas e vocês pagam alguma coisa? Então, naquela época, ninguém pagava nada e você ia lá e ia anotando. Não que você vá trabalhar de graça, mas que você vá buscar conhecimento, vai estar perto das pessoas que podem te agregar valores importantes da sua profissão. E esses treinadores que eu tive contato, então quando vinha a seleção brasileira, eu dava um jeito de assistir os treinamentos, foi me moldando, né? Foi me dando uma base para que eu
né, caminhasse aí para essa carreira de treinador. E quando surgiu a oportunidade, eu me sentia preparado para isso. Então, a minha carreira como treinador, o que foi demorada e acabou não acontecendo como atleta, como treinador, as coisas aconteceram muito rápido, Fábio. E eu fui assistente técnico durante 3 anos e recebi uma proposta para ser treinador do Flamengo, um clube de camisa, e morar no Rio de Janeiro, um paulistano morando no Rio de Janeiro. Eu falo paulistano porque fui criado aqui em São Paulo. E chegar... Era o masculino. Feminino. Feminino do Flamengo. E no meu primeiro ano como treinador de Superliga, a final foi Flamengo e Vasco. Caramba. Maracanãzinho lotado, uma final... né, Maracanãzinho antigo, que devia ter ali mais de 15 mil pessoas. Uma final de camisa, né? Vasco e Flamengo. E no meu primeiro ano como treinador, nós vencemos a Superliga. Então assim, eu já fui convocado para a seleção adulta como assistente técnico. Então as coisas aconteceram muito rápido. E aí sim, toda aquela base, todo aquele tempo que eu me dediquei a aprendizado, aos estudos, ali me ajudou. Porque aí minha carreira não foi uma coisa assim de... a sorte de principiante. As coisas foram acontecendo e foram surgindo novas oportunidades. E hoje, eu acho que dentro da Superliga, eu sou o técnico com mais tempo, né, sem parar, né, ininterrupto, dirigindo a equipe. Então, acho que eu já estou até me sentindo um veterano dentro da Superliga brasileira. Mas né? Quando a gente... Tem um negócio que você trouxe que eu acho que é muito importante, que eu destaquei, que praticamente você teve mentores, né? Se a gente trazer aqui para o nosso universo, e você trouxe que quando alguém... Deixa eu assistir um treino com você, as pessoas querem, mas vai pagar alguma coisa? A gente aqui trouxe uma lógica diferente aqui na escola. A gente, por exemplo, tem um sistema onde os profissionais do mercado financeiro, eles colocam lá se eles querem mentorar alguém. Se alguém quiser ser mentorado, paga o valor ali. 300, 500, R$1.000 a hora do profissional. Porque quando ele é direcionado por um bom mentor, por alguém que já passou, já trilhou os caminhos, é muito mais rápido o crescimento. E, por exemplo, hoje, se a gente colocasse você lá como um mentor, ia arrebentar, porque você fez o caminho, você sabe o resultado, e eu acho que a oportunidade de alguém estar com você não seria você pagar, mas alguém pagar para estar do seu lado. Pelo menos é o que a gente traz aqui de vivência e o quanto que você consegue acelerar uma carreira. Se eu quero ser um técnico de vôlei, eu tenho que estar do seu lado urgente. Pagar para estar do seu lado. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, né, Luizão? Concordo. A mentoria é importante, né? Você ter pessoas boas que vão te direcionando os caminhos é essencial. E seu pai foi um mentor para você também? Acho que foi. Quando eu falo, tanto meu pai quanto minha mãe sempre me direcionaram muito, né? Minha família é todo do esporte, meu pai é técnico de vôlei, minha mãe foi técnica de natação durante muitos anos. Então o esporte sempre esteve presente assim, na minha vida, na minha trajetória. E acredito que por isso, pelo esporte, eu consegui no mercado de trabalho, quando eu resolvi virar a chave de atleta para engenheiro, no caso, né, que eu fui estudar, fui fazer engenharia, depois fui trabalhar em banco, trabalhar no mercado financeiro. Isso eu já estava um pouco mais preparado do que outras pessoas que chegaram para os mesmos cargos que eu, né? Então, eu já tinha vivido o esporte de alto rendimento, já tinha vivido cobrança, trabalho em equipe, pressão, busca por resultado, a alta performance em si que você fala tanto. Então, assim, meus pais de maneiras diferentes, minha mãe um pouco mais brava, meu pai um pouco mais calmo. Acho que dentro dessa história, dessa minha história, foram me guiando para... me deram bons caminhos aí. Muito bom, muito bom. Você falou a pressão. É pior a pressão sendo jogador ou treinador? Porque logo o primeiro treinador foi Flamengo e Vasco. Aí deve ter sido uma pressão absurda também. Eu acho que em qualquer segmento, quando você quer vencer, lidar com a pressão é meio que inerente a qualquer função, né? Você vai ser cobrado em qualquer coisa que você faça. Mas eu queria voltar só o ponto da mentoria. Hoje, os jovens, você tem muito acesso, né? Então, hoje está muito mais fácil de você embasar sua carreira com conhecimento, né? Basta você querer. E o querer é muito importante,
né? O querer é muito importante. Você buscar profissionais. E quando eu falo, é que eu acho ao contrário, né? A pessoa ela não quer investir. Ela já quer ter o lucro. Né? Então, quando eu ia de graça, né? Naquela época, correr atrás do meu sonho, eu ia buscar conhecimento. Mas eu estava disposto, por exemplo, que naquela época os cursos que tinham de atualização eram muito poucos. Hoje você, né? Através da internet, e hoje estar com você aqui, estar dentro do programa de vocês, e entender um pouco, nós já tivemos aí algumas reuniões, entender que eu posso agregar valores, por exemplo, do dia a dia do mercado financeiro, a minha condução da equipe. Né? Então, quando você fala de pressão, poxa, mas você tem pressão no jogo? Poxa, e um CEO de uma grande empresa que tem que bater metas? E, no caso aí do meu filho, que recebe aí uma responsabilidade de gerir uma carteira onde gerações como a minha tinha dentro do gerente do banco, né, o cara que te direcionava a fazer o investimento, né? Eu brinco muito com o Luiz Henrique, porque hoje eu acho que eu sou o cara mais que ajudou a cumprir metas do meu gerente, né? Porque meu gerente me chamava lá, não, tem um consórcio aqui, poxa, precisa ajudar aqui. Aí eu fazia consórcio, aí eu fazia capitalização, aí fazia capitalização, né? Aí você precisava de uma força às vezes para ter um financiamento, para ter uma taxa melhor, e já saía com a capitalização e com o consórcio junto, né? E hoje meu filho me mostra que, mas era a nossa realidade, né? Pior que não existia essa função do assessor, do cara que te mostrava o caminho. É algo muito recente, né? Muitas vezes eu era recebido pelo gerente, o gerente falava o que eu queria ouvir, não o que eu precisava ouvir. Só me elogiava, poxa, seu time estava maravilhoso, pô, que bacana, poxa, como que está acontecendo isso aqui? Ó, tem um negócio bom para você. Aí você estava todo empolgado, né? Então, e isso depois de um tempo, você percebe que isso é treinamento. Né? Então, quando você cai numa loja para comprar um carro, o cara te coloca... então, você se sente o maior ali e, às vezes, você não faz um bom negócio. Hoje, eu vejo meu filho me dando bronca, né? Pai, não é por esse caminho. E, assim, eu acho que é o que você prepara, né, os seus alunos para isso. Hoje, as pessoas que você tem que estar perto é as pessoas que falam o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E eu falo muito isso para minhas atletas. Né, principalmente no mundo esportivo, você vê N situações acontecendo, né, o cara cai pro treino, ele começa a ter um grande resultado, ele começa a ter uma grande exposição, ele tem embaixo do seu guarda-chuva, ele tem família, ele tem amigos, ele tem um monte de gente para ajudar, e de repente, depois de uma carreira maravilhosa, você vê ex-atletas se sujeitando a fazer, às vezes, evento, tendo que ir em busca de coisas fala, poxa, mas um cara desse era para estar hoje... Aposentado, vivendo de renda. Então, isso é uma coisa que a minha geração está aprendendo de uma maneira dura, né? E eu espero que as próximas gerações não aprendam dessa maneira. E a gente precisa de profissionais e de empresas como a sua, o meu filho, né? Aí eu estou defendendo em causa própria, não. Estou defendendo porque eu vejo a importância dele hoje. É muito importante. Na minha vida financeira. Acho que é muito importante porque a maioria das pessoas, elas estão usando o tempo delas para exercer a profissão. No seu caso, você não está pensando no seu dinheiro, você está pensando em como que você vai ganhar o próximo jogo, qual que é a estratégia. Exato. Então tem que ter alguém olhando para esse lado, que eu acho que é importante. Caminhando lado a lado com o mesmo objetivo, buscando ali uma aposentadoria, uma boa renda. Porque não tem segredo, né, Luizão? É o jogo da disciplina financeira. Você investir ali mês a mês, aportar.
ter os juros ali muito próximo do CDI, um pouquinho mais. E é assim que é o jogo. Não tem fórmula para ficar rico no mercado, né? Não tem, infelizmente, muita gente cai nessas promessas aí nessas fórmulas mágicas que realmente não existem. Acho que o desafio está muito mais na consistência, no longo prazo, de você sempre receber seu salário, deixar uma parte ali para o seu eu do futuro, né? Para você lá na frente poder colher esses frutos. Não antecipar sonhos também é importante. Então, acho que realmente faz diferença quando você vê antigamente como era lidado os produtos de investimento e hoje em dia como está sendo, como está funcionando isso. Até porque hoje a gente tem muito mais opção, muito mais informação, acesso à informação, graças também ao pessoal do YouTube, os influenciadores, o pessoal que está falando mais sobre dinheiro, que antes era um tabu, não era, Fábio? Era. Falar sobre dinheiro, falar sobre investimento. E era. E trazendo até esse ponto, que a vida financeira às vezes atrapalha o seu dia a dia, já teve alguma atleta que veio conversar com você e falar, caramba, eu não estou rendendo porque minhas contas estão ruins? Já teve alguma coisa que cair num golpe? Não, Fábio, o que acontece dentro do nosso meio, que você lida com performance, você lida com resultado. Qualquer coisa que te atrapalhe extra-quadra vai impactar no seu resultado final, né? Seja ele problemas particulares, sejam problemas financeiros, né? Então a gente procura orientar para que você resolva, que você tenha fora do seu ganha-pão, do seu prato de arroz com feijão, as coisas um pouco organizadas. E dentro do esporte, há uma mudança, né? Eu que já estou no esporte há mais de 20 anos, então, por exemplo, você ter o seu preparador físico, né? O seu personal training, né? Era uma coisa que há 20 anos atrás você nem imaginava, né? Que você ia ter uma pessoa cuidando da sua parte física, indo com você no treinamento e tal. Hoje, isso aqui, dentro da nossa área, eu sou professor de educação física, se você perguntar para jovens, você quer ser professor por quê? Eu quero ser personal. Ele não quer mais ser professor de educação física da escola. Ele quer trabalhar dentro da academia e ter essa possibilidade de gerenciar a vida de uma pessoa através do seu conhecimento. Nutricionista, né? Você também não imaginava há 20 anos atrás que você ia ter uma pessoa que ia cuidar da sua alimentação, que ia acompanhar os seus exames junto com o seu bem-estar. Então, hoje eu vejo muitas pessoas tendo, dentro da administração da sua vida, o profissional que cuida da sua parte física, o profissional que cuida da sua alimentação, o profissional que cuida da sua saúde mental. E agora está começando. Eu acho que a grande profissão do futuro é o profissional que cuide do que você ganha, das suas finanças, para que você realmente tenha no futuro uma tranquilidade de falar assim, poxa, o que eu programei quando eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu com 50, com 60 anos, hoje eu posso direcionar a minha vida dessa maneira. Então, e antigamente, dentro do nosso clube, eu vou dar um exemplo. Você ia lá e tinha uma nutricionista que cuidava do cardápio, cuidava da suplementação, e muitas vezes o atleta não fazia. O clube pagava, né? A profissional pagava toda aquela quantidade hoje para um grupo de 20 pessoas, então terminava o treino, estava lá, né? Você tem que tomar esse comprimido e tal. E muitas vezes a pessoa esquecia tal. Aí a gente tomou uma atitude e falou, poxa, estamos rasgando dinheiro, né? O clube, no final ali, e aí elas foram buscar isso fora. Então hoje, por exemplo, a maioria das minhas atletas tem uma nutricionista que acompanha e nós temos a nutricionista do clube que ajuda nas viagens, no cardápio e tal. Mas ela sabe o que tem que fazer, qual a dieta, o que ela tem que suplementar para que ela consiga performar bem. E eu acho que vai ser o caminho também né, não deixar, por exemplo, né, o que acontece muito, pessoas que não se prepararam para isso, né, cuidar aí da sua vida financeira. E aí você vai cair, às vezes, na mão de boas pessoas que vão te orientar bem, mas você pode cair
né, na mão de pessoas que vão prometer um monte de coisa e as coisas não vão acontecer, né? De vez em quando a gente abre a internet lá e vê aí, né, grandes amigos brigando porque foram induzidos a um investimento errado, né? E mexer com o dinheiro dos outros é muito complicado. Eu falo muito isso pro meu filho. É uma grande responsabilidade. Isso aí. Vamos falar um pouco da sua carreira agora, da sua trajetória. O ser campeão mundial foi assim, a sua maior, o auge esportivo que você tem, ou tem alguma outra que você considera? Deve ter vários, né? A minha grande conquista é minha família. Eu falo mais esportiva. A minha grande mas assim, ter hoje isso aqui, minha medalha de ouro é ter meus filhos e bem encaminhado e os valores do esporte terem conduzido eles ao sucesso, né? Tem o Luiz Henrique, tem o Gustavo ainda que tem 14 anos, mas espero que através do esporte eles consigam agregar os valores do esporte à vida deles, né? O Gustavo também é atleta, né? Lá em casa não tem, você tem que escolher um esporte para fazer, não tem opção. Minha mãe falou, natação, que ela é da natação, meu pai, vôlei, ele não queria, tem que escolher. Meu irmão não quis nem seguir o irmão nem o pai, foi pro handball. Mas tem que fazer algum esporte. Um dia, quando vinha os netos lá na frente, aí também tem que ser esportista. Tem que ser. Os valores do esporte, eles são perenes na vida da gente. Então, eu acredito muito, né, no que o esporte ele dá para o jovem, para a criança. E hoje, né, para a melhor idade. Eu vejo muita gente que nunca fez nada no esporte, tendo hoje uma vida saudável e sendo disciplinado, porque conseguiu, depois de muito tempo, ter o esporte como um parceiro. Agora, vitória, Fábio, esportivamente. Lógico que um título mundial ele representa muito, né? Mas assim, ele também traz muitas responsabilidades. No caso, o meu primeiro título mundial foi com a categoria de base da seleção brasileira. Categoria de base até qual idade? O primeiro título foi sub-17 e depois nós também ganhamos no sub-19. Então eu tenho 4 títulos mundiais, 3 pelas seleções brasileiras de base e tenho um título mundial pelo Osasco, que quem for assistir, quem conhece Osasco, é o grande case, né, do time de Osasco, porque ele das equipes que disputam a Superliga, nós somos o único campeão mundial. Então, a nossa torcida, talvez pegando um pouco, né, eu sou palmeirense dessa coisa, né, que o Palmeiras não tem mundial, mas o Osasco tem, né? Então, compensou. Então isso é bem legal. Mas na base, os títulos mundiais, eles foram muito importantes, mas a gente trabalhava paralelamente que atleta chegasse ao título olímpico, né? Que a menina ali, ela sonhasse que ela poderia ser uma atleta olímpica. Então, para mim, é muito gratificante saber que a Natália, a Tandara, a Denise, a Thaísa foram campeãs mundiais na base, mas depois se tornaram atletas olímpicas. Gigantes, né? Então, atletas gigantes. E muitas que foram campeãs da base, hoje são grandes mulheres, empreendedoras, mulheres formadas em outra profissão e que levam esses ensinamentos. Então, isso também é muito legal, né? Quando você trabalha com formação, não só o resultado, mas o que aquilo vai impactar na vida das pessoas. Mas é muito legal, né? Você ganhar um campeonato, assim, eu acho que a realização pode daquele trabalho árduo, de tudo que foi planejado, de tudo que foi, né, dos desvios de rota, você ir para casa falando, poxa, onde eu errei, eu preciso consertar isso, preciso voltar para cá. Então, isso ainda me motiva muito, né? E hoje eu tenho um trabalho também que não visa resultados, que é o trabalho com a seleção queniana. Então, muito legal, porque eu quero saber como chegou esse convite, porque é algo diferente. Mas lida com uma coisa que eu fiz muito na minha vida na base, que mexe com transformação, né? De oportunidades. Então, assim, está muito ligado, né? Tem muitas vitórias que não aparecem, né, no pódio, mas aparece na sua vida, aparece no seu eu, que você impactou e você fez acontecer. Então, isso
é uma mistura, assim. Muitas vezes você ganha um campeonato, mas você não sai tão satisfeito. Pô, quando você às vezes não ganha, mas você fala, opa, esse trabalho foi legal, né? Eu mudei, a equipe evoluiu. Então você fica o tempo inteiro traçando metas. E muitas vezes você tem que entender isso. Aquela equipe não vai ser campeã mundial. Mas se ela evoluir, se dali uma jogadora se tornar da seleção adulta, é um grande resultado, né? Então, você fica o tempo inteiro tendo que analisar. Então, muitas vezes, para a mídia, né, a vitória não aparece. Para o torcedor, não aparece. Mas para você que planejou, que você foi buscar, que você idealizou e que você conseguiu realizar, é um sentimento de vitória. Muito bom. Mas como que chegou esse convite? Como que foram essas conversas para você parar na seleção de Quênia? Como que foi? Eu acho que pelo todo o trabalho que eu desenvolvi nas seleções brasileiras de base. Então a gente ia buscar meninas de 14, 15 anos pelo Brasil inteiro. E essas meninas se tornaram atletas olímpicas, campeãs mundiais. Então, hoje o presidente da Federação Internacional é um brasileiro, doutor Ari Graça, que também é do mercado financeiro. Foi um presidente de presidente de banco, presidente de grandes empresas. E hoje ele administra a Federação Internacional, é o presidente, e ele viu, né, talvez o meu perfil, um cara indicado para desenvolver um trabalho dentro de um continente que tem uma capacidade humana incrível, mas não tem investimento e não tem, principalmente, pessoas que possam extrair, né, da mulher africana uma situação de performance. E a equipe estava classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceram em 2021, né, que a Olimpíada de 20 foi adiada para 2021. E ele pediu para que eu colocasse no papel, né, e entregasse um projeto de como poderia ser a preparação de um time queniano, de um time africano, para enfrentar as principais seleções no Brasil, né, as principais seleções do mundo, né? E eu montei fiz um escopo do projeto falando sobre oportunidade e investimento, né? Investimento em estrutura, dar àquelas mulheres a mesma estrutura que as principais seleções que estariam se preparando para os Jogos Olímpicos teriam, né? Então, o que o Brasil estava fazendo, o que a Itália estava fazendo, o que a Sérvia estava fazendo, o que o Japão, o que a China estavam fazendo para se preparar para a Olimpíada, né? E aí eu levei isso pro Quênia. Nós montamos dentro da estrutura praticamente zero. Elas saíram de um treinamento na terra, foram para um ginásio com um piso que elas iriam encontrar, um piso de borracha que elas iam encontrar na Olimpíada. E isso no meio de uma pandemia, né? A gente iria trazê-las para o Brasil, para ficar aqui e ter contato com clubes e com a estrutura de Osasco. Isso acabou não acontecendo, porque, por incrível que pareça, né, o Ministério da Saúde queniano proibiu que a gente viesse para o Brasil. Caramba. Por causa do Covid, porque o Brasil era um dos países que estavam com o maior número de casos de infecção. E aí nós tivemos que montar toda a estrutura dentro de um país que não tinha a menor noção do que era a preparação. E foi fantástico. Foi fantástico. A equipe, eu olhava... pra você ter uma ideia, o trabalho era todo feito através do atletismo. Porque o sonho da mulher o sonho do menino e da menina queniana é correr, né? Ser um maratonista. Ser um maratonista. Então, todo o trabalho físico era diferente, né? Acaba sendo ascender na vida através do esporte. Através do esporte. Mas o único esporte que eles têm ali alguém para ser espelho é no atletismo, na corrida. Na corrida de distância, né? Na corrida longa. Tem um pouco de rugby também, né? E aí, foi muito legal, mas mudamos tudo, né? Mudamos a preparação física, mudamos a forma de treinar.
é um povo muito feliz, é um povo muito alegre, muito parecido com o povo brasileiro. Mas, de repente, era aquela coisa assim, poxa, elas iam para a Olimpíada para se divertir, né? Então, elas iam para a Olimpíada e, pô, vai ser um momento bacana, né? E, de repente, elas começaram a entender que não, que elas poderiam ir para a Olimpíada para competir. E o primeiro jogo foi contra o Japão, né? E foi emocionante porque todos os dirigentes desceram para a quadra chorando, porque a gente ficou muito perto de ganhar um set da equipe japonesa. Nós fizemos 24-23, Caramba. tivemos o contra-ataque, né? E a nossa principal atacante não conseguiu derrubar a bola. Mas seria fantástico, né? Pô, ganhar no set do Japão. Tivemos muito perto de ganhar um set da Coreia, que foi quarta colocada. Né? E no último jogo, né? Aí foi talvez a minha grande medalha. Fábio, Luiz acompanhou. O último jogo foi contra o Brasil. E quando eu fui para a Olimpíada, com o Quênia, era uma coisa assim, eu sabia que ia ser muito difícil ganhar um set. Né? Eu não imaginava que a gente fosse ganhar um jogo nunca. Mas ganhar um set já ia ser muito difícil. E o último jogo foi contra o Brasil. E todos os jogos do Quênia foi de madrugada, por causa do fuso horário. Então pouca gente assistiu, né? Só que contra o Brasil, esse jogo foi 8h30 da manhã, ao vivo, né? E o Brasil parado, porque o voleibol feminino é uma grande paixão. E eu super nervoso, eu falei, putz, jogar contra o Brasil, né? Ouvir o hino, né? Não vamos conseguir, né, ganhar. Tal. E aconteceu isso, né? Terminou o jogo, foi 3-0 para o Brasil. Eu acho que nós não fizemos 20 pontos em nenhum set. 20 pontos, acho que nós não fizemos 16 pontos. Né? Perdemos. E aí, no final do jogo, para minha surpresa, 3 atletas atravessaram a quadra, a Natália, a Tandara e a Camila Bright, e me abraçaram. E essa cena meio que viralizou, porque elas me abraçaram e falaram assim, poxa, você, lá atrás, você colocou na nossa cabeça que a gente podia ser uma atleta olímpica. E hoje nós estamos aqui para te dar um abraço, porque você hoje é um técnico olímpico, né? E eu, aquilo ali, foi uma choradeira, né? Porque eu sou super emotivo. Aquilo, me marcou muito. Mas mesmo assim, eu fui embora meio frustrado, porque falei, poxa, não ganhamos nenhum set. Aí fui pro meu quarto na Vila Olímpica e tinha um monte de ligação da minha esposa, do Luiz Henrique e tal. Aí eu atendi, aí todo mundo, por que você está com essa voz aí? Eu falei, porque acabou a competição, não ganhamos nenhum set. Eu falei, deixa de ser bobo, né? Pô, só falaram do seu trabalho, né? O Brasil reconheceu, a Rede Globo, o pessoal reconheceu tudo que você fez, mostraram você treinando na terra, mostraram tudo que você fez para essas meninas, né? Para com isso, vai curtir o último dia na Vila Olímpica e depois venha para casa que estamos esperando você. Então, assim, né, numa participação onde a gente não conseguiu nenhum resultado, né, com aquilo que eu estou acostumado, né, durante tantos anos, mas foi um resultado que impactou na vida daquele grupo de mulheres. E a gente já foi para o Mundial, ganhamos o Campeonato Africano, hoje somos o líder do continente, recuperamos, né, a hegemonia do continente, classificamos para os Jogos de Paris e já tem 3, 4 jogadoras jogando em ligas menores, mas conseguiram sair do Quênia para jogar aí em ligas profissionais. Então, isso não tem preço. E lá as atletas não são só atletas de alta performance igual aqui no Brasil, né? Elas também trabalham. Uma segunda... É outro mundo. Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo mudar aí a forma deles olharem para o voleibol feminino. E são mulheres com muito potencial. Mulheres fortes, longilíneas, saltadoras e que tem uma coisa que é muito importante no esporte: o olho brilhando, né? E aí, para quem está assistindo a gente, em qualquer que seja o seu segmento, onde você quer chegar, tem uma coisa que você tem que ter: é vontade e brilho no olho, né? Querer acontecer. Muito bom. Acho que quando a gente olha pro Quênia, e vê o seu trabalho, a gente tem que fazer um paralelo com o que você faz há tanto tempo em Osasco. Porque você não vai só ir lá e vou treinar o time. Você empreende. Porque você vai atrás de terreno, que seja, você vai atrás de patrocinadores. E você faz isso há muito tempo em Osasco.
Então eu queria que você comentasse o papel de empreendedor que você tem, não só de treinador. Porque Osasco, ele é um dos melhores times da Superliga há muito tempo. E é difícil você se manter ali em alta, troca patrocinador, desafios novos. Como que é esse desafio desde lá atrás, os patrocinadores que passaram, essas mudanças? Consegue explicar um pouco dessa trajetória, o quanto que você tinha que estar participando ali de cada momento? Isso eu não estava preparado, Fábio. Eu não estava preparado. Então, eu me preparei a vida inteira para ser técnico de voleibol. Mas eu não me preparei para sentar numa mesa de reunião com o presidente de uma grande empresa, ou com o diretor de marketing, um VP de comunicação. Eu não me preparei para isso. Mas aconteceu de uma forma inusitada na minha vida, quando o Bradesco, depois de muitos anos, ele retirou o patrocínio da equipe de Osasco. E eu fui chamado, né, para uma reunião, né, e fui comunicado que o Bradesco estaria saindo do voleibol. E isso era um choque, porque isso foi em 2009. O Brasil tinha acabado de vencer, de conquistar a primeira medalha de ouro no voleibol feminino em Pequim, né, na Olimpíada da China. E o voleibol estava bombando, né? Todas as meninas queriam ser a Paula Pequeno, queriam ser a Valeuska, queriam ser a Fofão, queriam estar praticando o esporte, assim como aconteceu o fenômeno Guga. E de repente toca o meu telefone no dia seguinte. Minha esposa estava grávida do Gustavo. E era o Ale Oliveira, o repórter da Rede Globo. Falou: poxa, Luiz, recebemos aqui uma notícia na redação que o Bradesco não vai mais patrocinar o voleibol. Você ficou sabendo por ele? Não, eu fiquei sabendo no dia anterior, mas tá. Isso foi à noite a reunião, eu fui para casa, comuniquei minha esposa. Entendi. Na época, né, eu tinha algumas propostas, mas minha esposa grávida, tinha uma proposta de fora do país. Então, foi uma noite meio longa. E de repente toca meu telefone, era 6h30 da manhã. O Alê. E eu falei: pô, Alê, eu tô acordando agora, né? Me dá um tempinho aí, eu te ligo de volta. Você não está entendendo. Eu tô com o carro parado na porta da sua casa. Você vai entrar ao vivo no Bom Dia Brasil. A gente está dando a notícia aqui sobre o fim de uma equipe tão tradicional como Osasco. Aí eu andei, né? Tava na outra casa. Fui até a janelinha, abri assim, né? A cortina, e tava um carro da Rede Globo com aquela antena parabólica ali, os caras na porta. Aí eu voltei para minha esposa, falei: meu, Rede Globo tá aí fora. E aí minha esposa falou assim: ó, fala, né, se prepara, fala, senão eu vou falar por você, né? Senão vão falar por você, né? Outras pessoas vão falar disso. E é uma grande oportunidade. Eu fui, tomei um banho rápido e entrei ao vivo no Bom Dia Brasil. E naquele momento eu só vi uma coisa na minha cabeça. Primeiro, gratidão a um grande patrocinador. O Bradesco fez muito pelo voleibol brasileiro durante muitos anos e por Osasco. E ali eu falei: olha, tem uma equipe, nós estamos meio que órfãos, né? Todo mundo aqui foi pego de surpresa, mas é uma grande oportunidade para que uma outra empresa adote a nossa equipe e a coisa aconteça. E ali, rapidamente, foram surgindo oportunidades para que eu falasse sobre o voleibol, falasse sobre a minha carreira, falasse sobre aquele momento tão especial que o esporte feminino do Brasil estava passando. E aí, isso acho que caiu dentro do departamento de marketing da Nestlé, né? O prefeito de Osasco pediu que eu ficasse à frente para explicar para uma grande marca como a Nestlé os valores do esporte, os valores do voleibol. E aí, para isso eu estava preparado, né? E aí eu falei um pouco com o coração, Fábio. Que legal. Falei com o coração e as coisas foram acontecendo. E aí eu fiquei meio como um embaixador, né, disso. Aí eu me preparei um pouco. Hoje a minha equipe em Osasco, eu tenho pessoas do marketing que me ajudam nessa gestão. Tenho pessoas que... E aí eu montei um time, né, fora de quadra, para falar sobre o quanto Osasco é importante para a cadeia esportiva. Então, e aí eu entro, né, as pessoas me ajudam, preparo os projetos, preparo os contatos, eu vou lá para falar um pouco do meu dia a dia, como você me convidou hoje. E aí, eu acho que não tem ninguém melhor para vender o seu peixe do que você.
É lógico que eu fico muito mais à vontade dentro do vestiário, dentro de uma quadra, mas quando é para falar de voleibol, eu falo com o coração, falo de tudo que o esporte fez por mim e pode fazer pelas marcas que se interessam em patrocinar. Muito bom. Você treinou a maioria das atletas de grande nível nacional. O que elas têm de diferente quando a gente traz de comportamento? Você consegue identificar na base alguém que essa pessoa aqui já vai performar muito porque ela tem essas características? Você consegue já lapidar, só no olhar ali, conversar algumas vezes, ver ela jogando, já consegue ter um filtro? Tem algumas características importantes, né? Por exemplo, quando você vê uma menina longilínea, com 1,85 m, né, com 13, 14 anos, né, membros superiores, membros inferiores compridos, menina grande, você já tem ali um biotipo para isso. A outra coisa é quando, né, no contato com a bola, né, você vê os fundamentos mais lapidados, meninas que tocam bem, dão boa manchete, grandes, você fala, opa, isso aqui. Mas tem uma coisa que, como eu te falei, é muito importante, que é a vontade, né, querer aquilo. Eu, muito tempo trabalhei na seleção brasileira, eu fazia grandes seletivas pelo Brasil e no primeiro momento você vai atrás de quê? Biotipo, meninas grandes, altas, meninas coordenadas, meninas que dominam bem os fundamentos, né? Aí você leva para a seleção. Né? Aí você tem que fazer o processo seletivo, que é daquele grupo de 20, 30 meninas, você vai levar 12 pro campeonato, né? Pro campeonato internacional. E aí são 3 grupos, né? Tem muitas que têm as características, têm tamanho, sabem jogar, mas não sabem nem porque estão ali. Né? Não tem o coração, né? Não querem muito aquilo. Então é muito fácil, né? O processo, né? Tudo que um atleta tem que passar, né? Então de repente chega na seleção, tem que cumprir horário, tem que se alimentar bem, tem que fazer musculação, tem que treinar, tem que repetir. E no outro dia, a mesma coisa. Quem não está preparado, há uma seleção natural, né? Não consegue desempenhar, as coisas não consegue. Então, essa primeira divisão de grupo é fácil, né? As outras duas é muito difícil, porque tem aquela que quer estar no time e ela vai fazer de tudo para ficar, e tem aquela que quer estar no time e quer ser a melhor, né? E a gente está em busca, né? Em qualquer segmento da sociedade, você quer o melhor. Então, isso acontece muito nas grandes empresas. Eu quero fazer parte daquele time. Eu quero fazer parte daquela grande empresa. Aí ela consegue passar o processo seletivo, está lá. O que ela vai fazer lá dentro para que ela mantenha o seu crescimento? E muitos não querem pagar esse preço, né? E dentro do esporte, você não quer aquela que quer estar no time. Eu quero aquela que quer estar no time e quer ser a melhor. E ali você tem que trazer ferramentas para fazer com que a jogadora consiga chegar no topo da pirâmide. Caramba, que legal. No último jogo que a gente foi, qual que foi o nome do outro time? Brasília. Teve um episódio ali, tem 2 episódios que eu quero trazer para você. Um da Camila... Vai devagar, hein? Um da Camila Olha Bright. os bastidores aí. Um da Camila Bright e um do primeiro set, onde estava ali pau a pau. Então, primeiro esse do primeiro set, tá pau a pau, acho que estava 23, 22, e você parou o time e depois vocês voltaram e arrebentaram, conseguiram concluir ali o set. O que você fala no momento daquele? Onde tá ali, tá disputado, tá errando bastante e tal, e aí você acerta o time consegue abrir e conseguir a vantagem. O que você fala naquele momento? Aí, primeiro, o treinador tem que ter conhecimento do seu grupo, né? E por que o que está acontecendo? Seu time está mais inseguro, seu time está nervoso, seu time está relaxado. Quais são as características que o seu time está apresentando naquele momento para você agir, né? Então, se o seu time está muito relaxado, o jogo está ficando complicado. Por quê? Porque não está dando o carinho necessário no saque, está sendo displicente numa bola fácil, não está performando da maneira que você está acostumado.
Opa, tem que ser um pouco mais... Ei, vamos acordar e as coisas precisam voltar para o prumo. Muitas vezes o time adversário está atuando muito bem, né? Então o seu time está dentro daquilo que você planejou, mas o adversário pode estar vindo com estratégia diferente, então talvez você tenha que acertar por alguma situação tática ali que vai te colocar de novo pressionando o adversário e não sendo pressionado, né? E aí é muito desse sentimento. Especificamente nesse jogo, eu não vou lembrar o que aconteceu, mas que bom que a gente fechou o set. Que o primeiro set estava mais complicado, aí você chamou o seu time e vocês voaram ali. E o segundo ponto foi que a Camila Bright ela foi buscar uma bola e ela caiu no chão e ficou. Aí eu lembro que o Osascão parou, minuto de silêncio ali. Quanto que a Camila Bright é importante para o seu time? Fala um pouco dessa relação, já está há bastante tempo ali com você, né? A Camila Bright é uma jogadora muito identificada com o projeto. Ela chegou muito jovem em Osasco e escolheu Osasco, né, como a sua cidade. Ela já teve N propostas para sair para outros times, para o exterior. E ela tem uma relação muito, muito grande ali com o time e comigo e com a nossa comissão técnica. Então isso é muito legal quando você tem esse atleta identificado com as suas características, com o que você acredita. Então hoje a Camila Bright, ela também é uma embaixadora, ela me ajuda muito na condução dentro e fora da quadra. Muitas vezes a imagem da Camila Bright nos ajuda a captar mais parceiros, patrocinadores, e é lógico que quando é dentro do esporte, quando a jogadora se machuca ou cria-se aquela expectativa que ela pode ter se lesionado, mostrou para você que estava indo, acho que pela segunda vez em Osasco, né? Aquele silêncio, aquilo representa bem o que a Camila Bright não só para o voleibol de Osasco, mas para o voleibol brasileiro. Hoje há uma grande comoção aí, todo mundo nas redes sociais pedindo para que a Camila Bright vá para Paris, né? Eu particularmente também acho que ela poderia ir, e vamos ver se até lá a gente consegue convencê-la a mudar aí de ideia e defender a camisa do Brasil na Olimpíada. Vai ser muito bacana tê-la novamente em quadra. Bom demais. Acompanhando agora na Superliga, vocês estão muito bem, né? Vocês estão ali em segundo e voando, né? Não, nada disso. Nada disso. Tem que estar o tempo inteiro com o pé no chão, né? E manter aí a pegada, né? Guarda alta. Eu uso muito isso aqui, né? Que o pessoal usa na luta, né? Vamos manter a guarda alta aí para não ser surpreendido. É muito importante. A nossa equipe não é a favorita a conquista do título, mas através da dedicação, do trabalho, a gente pode surpreender. Então essa a nossa busca, tentar surpreender aí os adversários, os grandes favoritos aí, os grandes investimentos aí na Superliga. Estão chegando, né, Luizão? E como que é, Luizão, o seu pai quando o time perde? O Luizão sou eu, ele é o Luizinho. Luizinho. Obrigado. Luizinho, como que é? Como que absorve a derrota? É bem complicado, assim. Desde pequeno eu tô acostumado com isso, né? Então fazem mais de 20 anos que a gente sempre ficava, quando criança, ficava esperando o jogo de sexta para saber se a gente ia ter um final de semana legal, se a gente ia viajar ou se a gente ia ficar em casa assistindo TV e todo mundo também que ganhou mais que perdeu, né? Então, acho que assim, com o tempo e com as coisas que foram acontecendo, o pai amadureceu muito, aprendeu a lidar com as derrotas nesse meio do caminho, que fazem parte do esporte. A gente acha que só é válido aqui no Brasil se você ganha, se você é campeão, mas não, é uma construção, são altos e baixos, tem jogos bons, jogos ruins, isso faz parte do amadurecimento dos atletas, mas é sempre complicado, né? Quando você tem um holofote muito grande como é o time de Osasco, uma torcida apaixonada como é a torcida de Osasco, a cobrança é muito grande, e eu sei que como no futebol, no vôlei é a mesma coisa. Cai muita coisa em cima do técnico, muita pressão, muitas críticas. Quando ganha, muitos elogios, mas quando perde também muita... Você tá no ginásio, você começa a ouvir, né? Seu pai não dá, né? Mas hoje, acho que assim, o que ele faz sempre, quando tem algum tipo de derrota,
fica um período ali mais recluso, mais fechado, tentando entender o que aconteceu naquele jogo, o que poderia ter sido diferente. O Sport TV tem o costume de reprisar os jogos durante a madrugada, né? Então acaba o jogo às 9 da noite, chega em casa tarde, janta, quando você vê lá 2, 3 horas da manhã, tá passando o jogo de novo, ele tá lá assistindo, tentando entender o que ele poderia ter feito diferente nos próximos, né? Então, como filho, eu vejo essa tentativa sempre de crescimento, de busca por mais, busca por performance, por entender onde que estava a chave ali na estratégia, no jogo de xadrez, que poderia ter sido diferente, que poderia ter dado um resultado positivo. E você trouxe um ponto que eu consigo ver, que a torcida é muito apaixonada. Ela sempre foi assim, a torcida, porque vai no ginásio, qualquer jogo é lotado. Redes sociais, ali interação que é muito grande. Quando a gente vê, sempre nos jogos, top trends do Twitter. É uma torcida muito apaixonada. Sempre foi assim, desde que você entrou? Como que foi essa... Foi uma eu acho que uma construção muito pelo também os profissionais que trabalham, né, fora de quadra ali, né, e principalmente nos últimos anos, onde, né, essa ligação com rede social, com a mídia digital, ela passou a ser muito importante, né? Então o Osasco é um dos clubes aí que ele atinge muitas pessoas dentro do Brasil, em todos os estados, e também fora do país. E a gente começou a entender isso, né? E o pessoal de marketing, o pessoal da minha equipe tem feito um trabalho fantástico. Fez um trabalho fantástico na pandemia. A gente aproximou muito o nosso time ao seu torcedor, naquele momento difícil, onde estava todo mundo em casa, que não tinha jogos. E o Osasco é sempre vanguarda. E graças a Deus, as pessoas que me ajudam ali na construção desse time são muito inteligentes e conseguem trazer sempre atualizações e novidades. Então, o Osasco ele é copiado por muitos clubes, é copiado por categoria de base. Então, foi o primeiro time que jogou de sainha, as meninas de saia. Depois, hoje, virou uma realidade, outros clubes fazem, o Osasco não faz mais. Essa interação com o torcedor, com a plataforma de sócio-torcedor. Então, a gente está sempre muito aberto, né, dentro e fora da quadra. E eu acho que isso também foi uma característica do treinador, minha característica, né? Eu costumo dizer que eu sou um grande camisa 10, que nasci também numa época onde você tem Pelés dirigindo como treinadores. Então, nós temos o Bernardinho, nós temos o Zé Roberto, mas eu me considero um grande camisa 10, um grande treinador, que talvez não tenha a mesma visibilidade que esses dois treinadores têm, mas eu achei uma forma que eu acredito muito no esporte como entretenimento, né? O esporte não pode ser só ganhar e perder. Ele tem que ser uma experiência. Você tem que ir ao ginásio e sair de lá, às vezes muito alegre pela vitória, às vezes frustrado pela derrota, mas satisfeito porque você passou um período da sua vida, né, um momento ali daquele seu dia que foi bacana, né? Você teve outras coisas, você conversou, você conheceu pessoas, você teve uma experiência marcante. E isso Osasco faz como nenhuma outra equipe. Muito bom. Para motivar o seu time, além das conversas que você tem algum filme que você indica, assim, que você gosta de falar? Eu gosto muito de um domingo qualquer. Eu acho que para treinadores, né, para líderes, o discurso do El Pacino com o seu time ali, ele é marcante. Não sei se você já assistiu esse filme. Ainda não, velho. Até vou anotar aqui já. Vou até anotar. É muito legal. Muito legal. Muito bom. Deixa eu anotar aqui já. Ele tem uma frase que eu acho muito importante, né? Você vai viver como um time ou você vai morrer como um indivíduo. Você vai morrer sozinho, entendeu? Então, naquele momento, quando você trabalha no esporte coletivo, quando você trabalha em equipe, você tem que ir todo mundo junto para aquele mesmo objetivo, mesmo que aquilo, que você vai morrer, mas você morre como um time. Morrer sozinho é muito ruim, né? Então, eu trabalho com esporte coletivo e eu falo muito isso com a minha equipe, né? O sucesso da equipe,
ele passa pela excelência de todos os membros. Então, aquele cara que vai lá, calibra a bola, que ele monta a rede, que ele deixa tudo pronto para o treino, ele é tão importante quanto o treinador. Né? Aquela menina que está ali no banco, que de alguma forma ela encontra uma forma de motivar o time titular, talvez levando um copo de água, talvez abanando, ou talvez vibrando, como se o ponto fosse dela, aquilo é contagiante também. Então, todos do meu time têm um papel muito importante no resultado. E eu faço questão de estar todo mundo junto nas vitórias, né? E nas derrotas eu tento, de alguma forma, minimizar o sofrimento de todos, porque todos fizeram o seu melhor. Muito bom. Luizinho, quer fazer mais uma pergunta? Eu acho que trazendo pro lado do mercado financeiro, assim, você teve muitos atletas nessa trajetória, você comentou que o brilho no olho ali era uma coisa que chamava atenção quando a atleta chegava para você. Como que essas mulheres, quando chegaram chegaram na época na seleção, chegaram em Osasco, mas que não conseguiram a excelência como atletas, você vê a importância do seu trabalho no crescimento profissional delas? Como que elas viraram essa chave de atletas para empreendedoras, para formadas em algum... Bons assessores. Em assessor de investimento, em bancários, enfim. Teve alguma história que você consegue contar para a gente? Ô, Luiz, eu acho que o principal papel, né, do treinador é você compartilhar conhecimento, você extrair do atleta o seu melhor, mas também, né, identificar dentro daquele atleta que talvez ele tenha que ser orientado a se preparar para outras funções. O esporte, os valores do esporte, ele vai ajudar muito. Você foi atleta, você sabe disso. Tudo que você passou, o sentimento do trabalho árduo, da dedicação, né, da superação, de estar aí buscando o tempo inteiro o limite dentro do treinamento, dentro do jogo, dentro do que foi proposto para você. Isso vai te disciplinando a ser, né, um indivíduo responsável, um indivíduo comprometido com o que for te colocado. Então, você sabe que nas suas entrevistas de emprego, né, você ter sido capitão da sua equipe, você pode ter passado por isso, eu acredito que tenha te ajudado em algumas aprovações. Agora, além disso, você orientar, e talvez hoje é muito importante. Eu faço um convite a você, Fábio. A minha equipe está à disposição para que você, com o seu time, leve um pouco desse conhecimento, um pouco das armadilhas financeiras para elas, para nós. Né? Vamos lá, eu, Luizão. Luizinho. Para nós que vivemos muitas vezes, né, obcecados no resultado e não temos tempo para isso. Essas armadilhas que para o pós-carreira, né, para se preparar durante a carreira, o que você quer? Eu quero, depois que parar de jogar, eu quero ter um salão de beleza. Né? Poxa, eu gosto muito, eu quero me dedicar à moda. Mas você se preparou para isso? Né? Tem tantas oportunidades que você pode... principalmente hoje, com ensino à distância, hoje com, né, você fazer cursos, você entender um pouco do que você quer fazer. Diferente do mercado. Poxa, não, eu quero ser treinadora, eu quero ser palestrante. Né? Então, estar com pessoas que possam, né, te preparar para isso. Né? E para que quando você tiver a oportunidade, lá no começo aqui do nosso papo, foi isso. Quando a oportunidade vai aparecer, né? Esteja preparado para elas. Muito bom. Eu queria aqui umas 3 horas de podcast, porque tem muita história, muito conhecimento para passar, mas preocupado com o horário, porque tem treino, né? E não para, o negócio não para. E tem que ir lá para Osasco, treinar em Osasco mesmo, né? Treino em Osasco, temos jogo sexta-feira, temos um jogo na terça, então vamos trabalhar no final de semana também. Então a programação agora, nós temos 3 jogos, né? Jogamos domingo de carnaval, então o nosso carnaval vai ser dentro de quadra, né? Então tem essas próximas 2 semanas aí vai ser muito intensa para a gente tentar manter Osasco aí brigando pelas primeiras colocações aí da Superliga.
Muito bom. Eu queria que, como você trabalhou muito e trabalha muito com os jovens, que você desse um recado para os jovens ali que estão na cidade, 13, 15, 17 anos, para a vida. O que você carrega de ensinamentos, as pessoas que você fez elas performarem na vida, crescerem na vida. Então conversa com os jovens, dá um recado para eles aqui, que tem muito jovem que está perdido ali, não sabe para onde ir. Eu acho que a palavra disciplina, ela cabe muito bem pro jovem. E aquilo que eu falei, né? Muitas vezes as pessoas que falam o que você precisa ouvir é a que dói, né? A que você quer longe, né? E tenha pessoas que vão falar o que você precisa ouvir perto, cada vez mais, cada vez mais. Isso aí é muito importante para a vida, as pessoas que falam o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Muito bom. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória, pela sua história, pelos resultados que você alcançou. Acho que os resultados falam muito por você, aonde você conquistou, onde você chegou, seja o resultado dentro da quadra e fora da quadra, como você mencionou, né? Mudando a vida de muita gente. Então, parabéns. Curtiu o papo, Luiz? Pô, bom demais. Primeira vez aí num podcast. Tem que ter uma segunda parte. Ah, tem que ter. Que portas abertas também, assim como a gente tem portas abertas lá em Osasco, vocês têm portas abertas aqui na escola, conhecer um pouco da nossa estrutura. Fiquem muito à vontade pra gente fazer umas parcerias. Quem sabe eu me banco não faz uma parceria com Osasco, hein? Ia ser legal, hein? Seria demais. Eu tô sempre aqui com o Pires na mão, né? Tô com o Pires na mão, mas, pô, fantástico aqui, parabéns, sucesso. Foi um prazer conhecê-lo aí, né? Quando você foi ao ginásio, agora, puta, é um prazer estar aqui na sua estrutura fantástica. Que Deus te ilumine e que você consiga impactar na vida aí dos jovens empreendedores, dos jovens assessores, que as pessoas que estão vindo buscar conhecimento, e eu percebi que você tem muito para entregar, né? Continue entregando com o coração. Eu já vi, eu tenho seguido você de madrugada subindo escada, né? Então, é meio maluco. Então, qualquer dia a gente vai começar a bater pau de madrugada, porque eu estou assistindo o jogo lá, não tem ninguém para falar, vou ligar Bora. Eu vou subindo escada, não. E é legal, então faça com o coração, que você está no caminho certo, irmão. Obrigado, Luiz Omar. Obrigado, Luiz. Boa. Deixa eu ver aqui. E muito obrigado você que acompanhou o nosso episódio de hoje. Te vejo no próximo consultório de investimentos. Tamo junto. Tchau, tchau. Okay, let's go.